O teste Confias pode ser aplicado em crianças de 10 anos não alfabetizadas? Sim, o próprio manual do teste diz isso, que ele é para crianças de 4 a 6 anos ou crianças com suspeita de transtorno específico de aprendizagem ou não alfabetizados. Então pode sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso NeuroPP Responde de hoje. Mais um dia aí de colocar a neuropsicopedagogia em movimento, em ação. Quais instrumentos você indica para iniciante? Depende muito. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Foi quais instrumentos? Gabriela S. Vanderlei, quais instrumentos você indica para iniciantes? Então, assim, pessoal, depende muito. Eu não indico instrumento X ou Y, porque vai depender do teu público-alvo e do protocolo que você vai utilizar. Se você vai atender de maneira individualizada ou coletiva, tá? Mas, assim, instrumentos que eu gosto, independente do público-alvo, independente se você vai atender individual ou coletivo. Eu gosto bastante de instrumentos que a torre, instrumentos que são coringas ali, por exemplo, a torre de Hanoi, que eu posso usar tanto para um processo de avaliação quanto para um processo de intervenção. Eu gosto de utilizar instrumentos de estimulação cognitiva, como jogos, né, que tenham ali uma capacidade lúdica para o meu processo de intervenção. Então eu uso muito jogo da memória, dominó, eu crio, né, temáticos, eu desenvolvo de maneira temática, né, joguinhos de carta, aparelhamentos, então tudo que eu possa utilizar especificamente para o meu paciente ou para aquela faixa etária. Às vezes não tem, às vezes você tem uma ideia lá de trabalhar com o teu paciente e não existe aquele material, às vezes é um material muito caro, eu produzo, tá? Na intervenção. Quando que a gente não deve produzir instrumentos? Na avaliação. Porque a avaliação ela tem que ser utilizada por instrumentos padronizados, tá? Mas na intervenção a gente pode criar, e eu crio muitos tipos de jogos da memória, jogo de dominó, por exemplo. Na live de sexta-feira, nem sei se está disponível ainda, gente. Talvez fique disponível só para quem está inscrito, tá? Mas eu acho que não está mais disponível. Mas nas lives de sexta-feira, por exemplo, eu dei um monte de sugestão de instrumento de intervenção. E mostrei, inclusive, um jogo que eu fiz, que é um jogo da memória, que eu fiz com a música Aquarela, de Toquinho. Então, um jogo da memória. Mas você pode usar ele para várias coisas. Você pode usar para memória. A memória é tipo de jogo da memória, de ter duas peças iguais. Você pode usar para trabalhar memória de trabalho, repertório linguístico, sequência lógica. Então eu dei todas essas orientações na live de sexta-feira. Não sei se está disponível, mas a gente vai disponibilizar para os inscritos na jornada. Então, se você está inscrito na jornada, você vai receber aí no grupo do WhatsApp, né? A gente está fazendo ali um Carinflix, como chama, gente? Dê um nome aí para vocês maratonarem meus vídeos, Netflix, porque tem o Netflix, né? A gente podia fazer um Carinflix ou um Karen Mais, né? Karen, como podia ser, gente? Dá um nome aí, dá um nome. Tia Carol, eu tenho uma pós em neuropsicopedagogia clínica e educação especial, 750 horas. Já posso atender como neuro? Já pode sim. Você tá fazendo uma nova pós, Carol? Não precisa, tá? Você não precisa. Se você já tem uma pós, você já pode atender sem problemas nenhum, tá bom? Você pode atender sim, não tem problema nenhum. Sou formada em neuropsicopedagogia, educação especial inclusiva. Posso atender qualquer pessoa? Sim, você pode atender qualquer pessoa. Você pode atender de maneira individual, você pode atender de maneira coletiva, né? O que chama de clínica institucional. Mas você pode sim, você tem a neuropsicopedagogia, você pode atender qualquer pessoa e você ainda tá com a ênfase aí na educação especial inclusiva. Tia Carol, eu tenho uma pós em neuropsicopedagogia clínica e educação especial, 750 horas. Já posso atender como neuro? Já pode sim. Você tá fazendo uma nova pós, Carol? Não precisa, tá? Você não precisa. Se você já tem uma pós, você já pode atender sem problemas nenhum, tá bom? Você pode atender sim, não tem problema nenhum. Sonilde Souza. Bom dia, posso atender meus sobrinhos? Não. Existe sim uma questão ética, principalmente na área da saúde, onde a gente não pode atender os nossos parentes, porque existe um conflito de vínculo. Então, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ter um olhar, né, técnico, tá? Neuropsicopedagógico e técnico. Então, não é recomendado atender
nem pessoas da nossa família, né, nem amigos muito próximos que já têm um outro vínculo com a gente, né, nem professor atender o aluno, mas em alguns casos aí você pode atender, um professor pode atender um aluno, mas no caso de sobrinhos não é o recomendado. O teste Confias pode ser aplicado em crianças de 10 anos não alfabetizadas? Sim, o próprio manual do teste diz isso, Adailce, né? O próprio manual diz isso, que ele é para crianças de 4 a 6 anos ou crianças com suspeita de transtorno específico de aprendizagem ou não alfabetizados. Então, pode sim, tá bom? É antiético atender alunos? Sou professora e alguns pais têm me procurado. Olha, não é que é antiético, tá? Mas assim, você já tem um vínculo com aquela criança. Só que se não tem outra profissional que possa atender, se você tá ali disposta, tem um contraturno ali para atender, você pode atender sim, tá? Porque aluno, você já tá atendendo como um olhar profissional, tá? É diferente do que eu respondi antes, que era de sobrinho, né? Sobrinho daí não recomendo.